what do you like to do in your free time? Você não vai falar, oh, on my free time, I love to cycling, and I love to go for trips with my family and my friends. And by the way, last year, I went for a trip that was like, oh my God, amazing. Você não vai falar inglês como ele, sabe? Mas se a pessoa te perguntar, what do you like to do in your free time? Você vai conseguir falar, on my free time, I really enjoy reading. That's it, sabe? Você não precisa ter um inglês maravilhoso. Como eu vim ser au pair nos Estados Unidos com um inglês básico? Hoje eu vou falar pra vocês uma dúvida que muitas meninas têm. Muita gente quer ser au pair, mas a maioria delas nunca teve contato com inglês e não tem nem o inglês básico. Mas, por incrível que pareça, isso é muito comum entre as meninas que querem fazer au pair. Eu, inclusive, não tinha inglês nenhum quando decidi fazer au pair nos Estados Unidos. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Primeiro que eu tenho pra falar é que não adianta você querer vir e não estudar ou não se esforçar. Tipo, eu quero ser au pair, mas foda-se o inglês, não é assim também. Realmente, eu vejo muita gente falando que dá pra ser au pair sem ter inglês nenhum. Isso não é verdade. Você precisa de um inglês básico, até porque você vai estar lidando com crianças. Você precisa entender um pouquinho do que elas estão tentando comunicar com você. Mas você não precisa estudar 5 anos na Wizard pra obter o inglês que você precisa pra ser au pair. Eu tenho lá meus 300 e poucos dias no Duolingo já. Eu já falei aqui 1000 vezes, Duolingo é vida, façam Duolingo. Você fazendo o Duolingo é quase que o suficiente pra você conseguir o inglês básico do au pair. E quando eu decidi vir como au pair, já tinha feito curso de inglês antes, sabe? Mas como eu nunca usei, sabe? É muito complicado. Não ficava na minha cabeça. Então, quando eu decidi ser au pair, eu comecei a fazer aulas particulares 2 vezes por semana, né? É muito comum que as pessoas tenham até feito inglês na Wizard, na CNA, blá blá blá. Mas eu acho que quando você não usa esse inglês, não põe em prática, se é só um inglês que você vai pra aula de inglês, estuda, chega em casa e não pratica, é muito fácil de perder. Então tem muita gente que já fez até inglês por anos, mas não consegue, não tem nenhum inglês básico pra fazer o au pair. Uma ex-au pair, o que facilitou muito meu processo, vou ser sincera. Ela tá falando aqui que ela fez aulas particulares, mas de verdade, gente, se você não tiver esse dinheiro pra fazer aulas extras, o Duolingo vai te ajudar muito. Mas se você for uma pessoa que puder pagar aula particular, porque você vai adquirir o inglês num tempo muito menor, além de ser uma coisa mais personalizada, focada no que você realmente precisa. E como eu já falei aqui, eu dou aulas particulares de inglês, então se você tem interesse, meu e-mail tá aqui na descrição. Quando eu saí do Brasil, eu já sabia que eu tinha um inglês básico, assim. A minha irmã tinha um inglês melhor que o meu e tinha muita coisa que eu não entendia que ela falava. E quando eu cheguei aqui, piorou. Eu achava que eu sabia, não sabia nada, não sabia. Tava muito, assim, difícil de entender. Mas todo mundo sabe que para você ir como intercambista, você tem que saber o básico do inglês, né? Realmente, gente, para você conseguir ir, você realmente só precisa do básico do inglês. Então, sendo bem sincera, se você quiser ir para os Estados Unidos ou para algum lugar que fale inglês e você tem zero de inglês, eu posso te falar bem confiante que com Duolingo e aulas particulares você consegue o inglês necessário para você poder ser au pair. Mas como ela falou aqui, esse é um tempo para você conseguir um inglês básico, mas mesmo assim, chegando lá, é muito bom continuar estudando. Inclusive, eu tenho 3 alunas que me conheceram aqui no YouTube no processo para ser au pair, já são au pairs, mas fazem aula particular comigo para melhorar o inglês, aperfeiçoar a pronúncia, enfim. Resumindo, dá sim para você ter um inglês bem básico e conseguir isso bem rápido para poder ser au pair, mas é muito importante você continuar estudando até quando você já é au pair. Sobre o meu inglês não é fluente, eu não falo, fluente. Eu não posso considerar ele básico, porque eu consigo me comunicar, mas eu também não acho que ele é intermediário. Eu me entendo a maioria das coisas, mas eu não consigo falar tudo. Eu não sei me expressar no inglês. Toda vez que eu tento me expressar, eu falo alguma coisa que não tá certa. E eu tenho muito problema com preposições, at, the, essas preposições, onde que bota, eu tenho problema com isso. Palavras no passado também me deixam nervosa, porque é diferente e eu nunca falo certo. Eu acho que isso é bem comum, a gente começar a entender primeiro para depois conseguir falar.
Foi assim pra mim no inglês e tá sendo assim pra mim também, aqui na Alemanha, que eu tô aprendendo alemão. Mas como ela falou, ela tá lá, ela consegue entender, não consegue se expressar muito bem, mas consegue ali ter umas conversas pequenas. Então acho que é super comum a au pair chegar, com esse inglês bem básico mesmo. Eu acho que a Host Family entende isso. Eu cheguei com o meu inglês muito básico, eu evolui muito enquanto eu estava fazendo meu au pair. Então eu acho que para ser au pair não precisa de inglês perfeito, mas precisa de coragem e determinação para você botar na sua cabeça, eu vou aprender essa língua. E a partir do momento que você botar na sua cabeça, sabe, se esforçar ao máximo, tentar fazer muito Duolingo, se puder fazer aula particular, que em pouquíssimo tempo você vai conseguir o inglês necessário. E quando você chegar lá, a Host Family entende que você acabou de chegar, você tá aprendendo inglês, você vai evoluir, eles esperam que você evolua. Como eu falei, tem gente que já é au pair e continua estudando inglês, isso é muito importante. Eu fiz isso, inclusive, nas 2 vezes que eu fui au pair. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu continuei estudando inglês todos os dias. Morando aqui na Alemanha, continuei estudando alemão todos os dias. Então não é só tipo, ai, quero fazer au pair, estudei um pouquinho pra passar na prova, fui, sabe? Enfim, mas como eu fiz pra aprender inglês? Eu comecei o inglês não sabendo nada. Eu não sabia contar até 10. Eu não sabia nem as letras em inglês. Essa era eu, tá? Nesse nível, gente, eu não sabia contar em inglês, não sabia as letras em inglês. Foi realmente um passinho assim de formiguinha. Por isso que eu sei que se você não tem inglês, mas se você tem vontade de aprender, você tá, tipo assim, determinada, você vai conseguir o seu inglês pra ser au pair. Daí, quando eu comecei o processo do au pair, eu entrei em contato com uma agência e essa agência, ela me indicou um professor, que foi o Pablo, né? E ele é de Niterói. Daí, a gente fez aula por um tempo, acho que 1 ano online. Depois eu senti que eu precisava ter aula com pessoas, não só sozinha. 1 ano, gente, não. O meu foi, tava assim, as 2 vezes. Eu acho que quando eu tô nessa coisa de vai mudar alguma coisa na minha vida, eu fico muito ansiosa, sabe? Eu quero fazer o mais rápido possível. Então eu fico num super foco naquilo. E pro inglês eu acho que eu demorei uns 6, 5 meses. E pro alemão foi tipo 3 meses. Foi bizarro. Tipo, eu preciso aprender a língua pra fazer isso, então eu vou aprender, sabe? E eu até acho que o inglês demorou mais, porque era a primeira vez que eu tava aprendendo uma língua, e a segunda vez eu já sabia que se eu me esforçasse, eu ia conseguir. Então, quando você sabe que você tem a capacidade que realmente só depende de você, fica muito mais fácil, sabe? Então, assim, eu foquei totalmente, falei, eu vou passar nessa prova, vou aprender alemão. Nunca tinha pensado em falar alemão na minha vida. Mas como eu aprendi o inglês, eu pensei, eu consigo aprender alemão também. Então foi muito mais rápido. Eu troquei de curso, eu fechei com o Pablo e comecei na Docs lá em Cabo Frio, na minha cidade. Daí eu fiquei, acho que uns 6 meses nesse curso. Foi muito bom, porque eu tive contato com outras pessoas, então eu comecei a desenvolver o meu inglês melhor, porque eu pude falar com outras pessoas. Que lá era curso de conversação, assim. Foi muito bom, indico, pra quem mora em Cabo Frio, né? Só que depois eu precisei voltar pro Pablo, porque o meu contrato de 6 meses acabou lá na Docs, e eu senti que eu precisava ter uma aula sozinha depois. Daí eu voltei com o Pablo por uns 3 meses, assim. Aí fez eu e uma outra menina, que ela também vai vir ser au pair, ela não veio ainda. A gente fez por um tempo, acho que uns 3 meses a aula, assim. Tudo de conversação também, era só conversação essa. E foi isso. Eu literalmente vim com o inglês pra cá não muito bom. Eu consigo me comunicar, consigo entender, mas eu ainda tenho que usar o Google Tradutor aqui. Com a minha família, com as pessoas das amizades que eu fiz que são americanas. Eu tenho um amigo que a gente só conversa pelo Google Tradutor, porque eu não consigo conversar com ele pessoalmente. Aqui eles falam muito rápido. Então não venham se vocês não sabem falar inglês pelo menos um pouco, sabe? Porque é muito difícil. Usar Google Tradutor é tipo assim, não. Eu acho que quando você usa o Google Tradutor, isso só desacelera o seu aprendizado. Porque ao invés de você tentar falar, você tentar se expressar, você vai lá, pega seu celular e traduz, sabe? E eu acho que isso não ajuda. Eu fiz isso no começo, e aí eu vi que eu tava meio que empacada, e depois eu falei assim, não, tá, não vou mais usar Google Tradutor. E eu comecei a falar errado mesmo, escrever errado mesmo, mas foi assim que eu fui aprendendo. E junto disso, eu estudava também todos os dias, então eu tava aprendendo e provando, sabe? Porque quando eu ia falar, quando eu ia escrever, eu tinha que provar o que eu tava aprendendo. Então, tipo, era sempre aprendendo e usando, aprendendo e usando. Eu acho que assim você consegue evoluir o seu inglês. Se você ficar usando o Google Tradutor, você nunca vai aprender. Enfim, dá sim pra fazer au pair com inglês básico, mas vai depender de você, quão rápido você vai aprender, quanto você vai aprender, até quando você vai aprender. Depende só da sua determinação. Você precisa do inglês intermediário para ser au pair? Precisa. Mas eu sempre brinco que se eu conseguir passar e provar um inglês intermediário, meio que qualquer pessoa consegue. Eu ouvi isso de muitas amigas, inclusive eu falava isso, porque realmente, gente, a gente fica muito chocado que você sai do zero do inglês pensando assim, nunca vou aprender, nossa, que língua difícil, meu Deus,
pra conseguir, sabe? Eu acho que é um choque de realidade. E entra muito essa coisa que nem eu falei do quanto demorou pra mim aprender inglês e quanto demorou pra mim aprender alemão. Porque eu acho que a primeira dificuldade é realmente você entender que você pode, você vai conseguir, sabe? Muita gente consegue. Por que que você não vai conseguir? Você vai conseguir. Porque, gente, eu comecei literalmente a estudar inglês quando eu dei entrada no meu intercâmbio. Eu nunca tinha parado mesmo, estudado inglês antes. Eu posso considerar que eu tinha um entendimento já de inglês através de música. Nem entendimento eu tinha, tá? Eu não escutava música. Precisa dizer que eu não escutava música em inglês. Mentira, né? Eu escutava, assim, essas músicas super populares, até porque as músicas mais populares são em inglês, mas não entendia absolutamente nada. Inclusive, eu lembro de ficar chocada, assim, de entender as músicas, sabe? Quando eu comecei a entender, eu ficava, gente, eu sei o que ela tá falando, isso é bizarro. Mas assim como ela, eu também nunca tive nenhum contato com inglês e não tinha, eu não tinha nem essa coisa do listening, sabe? Porque tem muita gente que entende até um pouquinho do inglês, mas não consegue falar. Eu não tinha nada, gente. Eu literalmente comecei do one, two, three. My name is Alexia. Eu fiquei tão feliz, eu lembro disso até hoje, que eu falei, aprendi a falar de onde eu sou. I am from São Paulo. I'm from Ilhabela, São Paulo. Juro, era nesse nível. Eu aprendi do zero. Bizarro. De música, série e tudo mais. Só que não era. O inglês eu não conseguia realmente ter uma conversa, assim. Eu não conseguia falar nada de inglês. Então esse foi o meu maior desafio, mas eu tinha um bom listening. Então eu fiz o meu ITEP e eu tirei, a nota mínima do ITEP. Então, não sei se são todas as agências que exigem esse ITEP, mas o ITEP ele vai te provar a sua eficiência ali em inglês e você tem que ter uma pontuação mínima. No caso da AP, eu lembro que a pontuação mínima era 3. Então você pode tirar no máximo 5, mas você tinha que ter uma pontuação 3 para provar que você é capaz de fazer entrevistas com as famílias. Eu lembro que eu fiquei muito chocada quando eu passei, porque pra mim meu inglês tava muito ruim. Eu tava muito nervosa quando eu fiz a prova. Eu fiz a prova com agência, né? E era uma menina, inclusive, de Santos. Eu tinha feito faculdade em Santos, a gente conversou um pouquinho. Mas foi horrível, assim, gente, horrível. E eu falei, passei, ela passou. Eu fiquei, nossa, tá bom. Realmente é um inglês muito, muito, muito básico que vocês precisam. Que o inglês básico ele não vai ser aprovado, até porque, gente, não, o básico realmente não dá pra você vir pra cá. Até, não sei se muitas meninas concordam, mas até quando você vem pra cá com o inglês intermediário, você sofre, pelo menos eu sofri bastante, eu tinha muita dificuldade de falar o inglês, mas a minha família era muito paciente, era muito tranquila, então eu aprendi o inglês inteiro, mas você precisa vir com o inglês intermediário, com o inglês básico assim não dá. Eu acho que você Eu discordo, porque o meu inglês era realmente muito básico e eu passei. E eu lembro, inclusive, que a minha primeira entrevista com uma das host families, eu falava e eles ficavam assim. Tipo, o quê? Você tá falando inglês ou o quê? Mas eu acho que foi uma mistura de nervosismo, com o meu inglês era muito ruim, mas eu tentava falar e eles ficavam olhando pra minha cara, literalmente, tipo assim, chocados. E eles pareciam uma família tão legal, eu fiquei muito triste. Foi a minha primeira entrevista, foi horrível. Depois eu continuei treinando mais, e aí na segunda eu já tinha melhorado um pouquinho. não consegue nem passar na aprovação da agência para ela te aceitar se você tiver um inglês muito básico. Eu acho que o que ela tá querendo dizer aqui é aquela pessoa que fala, Hi, my name is Alexia. Aí a pessoa pergunta, Oh, nice to meet you. What do you like to do in your free time? Aí você fica tipo, você não consegue responder uma pergunta básica, sabe? Mas isso não é inglês básico, isso é não ter inglês nenhum. Então, o inglês básico, você consegue se comunicar, consegue responder pergunta, você não consegue conversar sobre política, não consegue, às vezes, até se expressar muito bem, mas você consegue responder perguntas básicas, sabe? Então, se a pessoa perguntar, what do you like to do in your free time? Você não vai falar, on my free time, I love to cycling, and I love to go for trips with my family and my friends. And by the way, last year, I went for a trip that was like, oh my God, amazing. Você não vai falar um inglês como ele, sabe? Mas se a pessoa te perguntar, what do you like to do in your free time? Você vai conseguir falar, on my free time, I really enjoy reading.
That's it, sabe? Você não precisa ter um inglês maravilhoso. O inglês básico é você conseguir responder perguntas sem ter respostas mirabolantes, mas assim, você é capaz de responder. Isso é o inglês básico. Você não conseguir responder uma pergunta simples, não é ter inglês básico, não tem inglês nenhum. Então, espero que vocês tenham entendido. Bom, é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu recebo muita mensagem de meninas falando que quer muito ser au pair, mas tem um empecilho da língua. Eu acho que esse não deve ser um empecilho. Se você tá na idade de ser au pair, se você pode, se você não é casado, se você não tem filho, se você tem tudo pra ser au pair, mas só tá faltando o inglês, o alemão, o polonês, whatever, você é capaz de aprender qualquer língua. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. See you in the next video. Tschüss!